você tem, por exemplo, grandes obras que foram feitas em Campina e que você chega e diz, essa obra só saiu por causa de... Aí quando você vai ver, o cara era vereador. A articulação que foi feita. A articulação, ficava cobrando, ficava lá no pé, não sei o quê, apresentava o projeto, fazia reunião com as entidades de classe, com os grupos de interesse, não sei o quê, ia para o Congresso, ia para o Ministério, ia para não sei o que lá. Então, assim, eu não vejo nenhum problema em um deputado federal que chega e diz, se você votar em mim para deputado federal, eu vou trabalhar e nós vamos conseguir construir o Hospital Regional do Sertão da Paraíba. Aí o cara disse, mas isso não é tarefa de deputado federal. Meu amigo, isso é tarefa de pedreiro. Eu não sou candidato a pedreiro. Não é o governador que vai fazer isso. O governador vai fazer porque vai ter um projeto que vai para o ministério tal e aí a bancada vai conseguir emenda e não sei o que, não sei o que. Eu vou ser o chato que vai ficar enchendo o saco por causa disso. A gente tem, por exemplo, um caso que é bem conhecido, que é a história do Porto de Cabedelo, que foi uma causa defendida durante muito tempo, por exemplo, por Marcondes Gadelha. Então, Marcondes Gadelha ficava dizendo, a gente precisa aumentar o calado do porto, porque se a gente aumentar o calado do porto, vai vir navio maior e vai crescer a economia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é uma coisa que até hoje houve um processo, mas não aconteceu do jeito que era para acontecer. Mas, na hora que a obra saiu, todo mundo foi lá e agradeceu. Graças ao trabalho de... Pronto, tem um... Tantos eu anos tô esquecido agora quem foi, mas teve um cara atrás. que foi colocar... A criação da UFCG foi colocada na conta dele. Ah, foi fulano que foi lá, não sei o quê. Então, assim... é um paradoxo. Você tem o cara que é candidato a executivo que não pode prometer e você tem o cara que é candidato a legislativo que deve prometer. Obra real. E o cara do executivo, ele precisa se comprometer. A pegada é diferente. Então, Veneziano teve essa postura. E eu acredito que sim, ele teve um desgaste muito grande na cidade. Né? A eleição de 2018, né? Que foi a eleição que... a maneira que eu falei, eu deixei a pergunta bem complicada, né? Mas 2018 eu acredito que Veneziano e Daniela se elegeram. Veneziano se elegeu porque foram duas conjunturas que favoreceram os dois. Veneziano, ele estava numa campanha em que primeiro, a campanha era de 2 vagas. Então, qual foi a estratégia de Veneziano? A estratégia de Veneziano foi mamar em 2 vacas, vamos colocar assim. Então, ele se pegou ali na força da campanha governamental. Então ele pegou em Ricardo, era o senador junto, a chapa era João, Veneziano e Luiz Couto, né? Então ele fez o melhor de 2 mundos. Não vou mamar em 2 vacas não. Ele fez o melhor de 2 mundos. Ele colou bem na chapa majoritária, ele conseguiu tudo que a chapa majoritária podia dar para ele, Ricardo, João, o próprio Luiz Couto. Então ele colar, você tem que votar em Veneziano e Luiz Couto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, fora isso, ele usou aqui toda a expertise que ele tem para fazer aquela campanha mais tradicional. A campanha dos prefeitos, da liderança, dos vereadores, do deputado estadual, não sei o que, não sei o que. Então, o que elegeu o Veneziano foram essas duas conjunturas. Daniela, por outro lado, a genialidade da campanha de Daniela foi ser o segundo voto de todo mundo. Então, Daniela se colocava assim, você pode votar em quem você quiser. Agora, o segundo voto é meu. Quer votar em Cássio? Vote em Cássio. Cássio é gente boa. Você quer votar em Senado? Era Cássio e uma chapa era Cássio e Daniela e a outra chapa era Veneziano e Couto, né? E aí todo mundo achava que os senadores eleitos eram Couto e Cássio e quem se elegeu foi Veneziano e Daniela. Por quê? Porque tiveram as estratégias corretas, né? E aí eu brinco muito, eu vou fazer uma sacanagem aqui. Eu acho que foi muito mais por a galera não querer votar nos outros dois do que... Não, mas eu vou fazer uma sacanagem aqui. Eu e George, a gente tem uma brincadeira que a gente diz que é a maldição do... Naquele tempo não tinha nem elejas, né? 2018. É a nossa maldição. Veneziano e Daniela se elegeram. Cássio e Couto pediram proposta pra gente, a gente apresentou e eles não fecharam. Aí eu digo que é a maldição. Aí tem alguns candidatos que eu tô esperando o resultado dessa eleição, porque tem alguns candidatos que nessa eleição
conversaram, pediram proposta e tal, e não fecharam com a gente. É do jogo, não tem nenhum problema. Eu tô espantando clientela aqui, porque vai ter gente que vai dizer, se eu pedir uma proposta esse fala da puta, eu vou ter que fechar, senão eu perco. Mas candidatos que, tipo, existem 2 motivos para o cara não fechar. O primeiro motivo é o quê? Discordar da estratégia. Então, por exemplo, eu sou muito transparente, os caras ficam putos comigo, porque os caras dizem, não sei como é que o cara contrata esse cara que sai contando as histórias. O que eu conto não tem problema nenhum. Não tô contando... É bastidor, todo mundo quer saber. Na campanha de caça, a gente foi chamado, sei lá, bem cedo, e a gente conversou com o interlocutor, aí isso eu não vou dizer, a gente conversou com o interlocutor de Cássio, e quando a gente chegou, o cara disse, estou querendo contratar vocês, porque vocês fizeram a campanha de Romero em 2016, foi uma campanha muito legal e tal, a gente tem a campanha do senador agora, e a gente está querendo saber como é que vocês poderiam trabalhar para a gente. E aí, uma coisa que eu sempre faço é assim, eu preciso mostrar para o cara que eu sei com quem eu estou falando, eu sei sobre quem eu estou falando, eu sei a conjuntura, porque no final estratégia não é videozinho bonitinho, não é textinho, não sei o quê, é você entender o cenário. Sim. Então eu cheguei pro cara e disse, bicho, primeiro uma coisa, eu preciso dizer o seguinte, o cenário para Cássio é muito ruim. E é isso que você está falando. Cássio se desconectou da Paraíba. Cássio hoje, o grande orgulho de Cássio é dizer, eu sou o cara da Paraíba que dá orgulho em Brasília, eu sou o cara que é respeitado em Brasília, eu sou o cara que é poderoso em Brasília, eu sou o cara que transita nos bastidores do Senado com grande desenvoltura, eu conheço todo mundo me conhece, todo mundo respeita. Meu amigo, foda-se, o cara lá do interior não quer saber disso. O cara lá da Ramadinha tá querendo saber se Cássio é respeitado pra caralho no Senado, o cara lá de Souza tá querendo saber. Não, o cara não tá querendo saber. Então, o que é que acontece? Houve uma desconexão. Houve, obviamente, uma espécie de orgulho, aquela coisa de chegar, eu sou foda, não sei o quê, mergulhou nos bastidores do poder, eu conheço todo mundo, não sei o quê. Isso é importante, é importantíssimo. Só que é uma questão de percepção. A população não tem essa percepção. A população da Paraíba é uma população... Tipo, quem é o exemplo de político, até hoje, uma grande referência de político diferenciado na Paraíba? Rômulo Gouveia. Sim. Que era um cara que encontrava com você hoje. Você dizia, rapaz, eu cortei a orelha aqui, não sei o que. Ele encontrava com você 12 anos depois e dizia, Yuri, e a orelha? Eu, que orelha? Você tava com a orelha cortada quando a gente se encontrou 12 anos atrás. Você vai te fuder, pô. Como é que tu lembra disso? Então, esse é o político, referência pro povo da Paraíba. Era, Rômulo. Não é o cara que chega e diz, porque eu tô lá em Brasília, porque eu mando em tudo. Porque não, eu não sei a nova o quê, geração, pode ver a galera que tá começando a votar agora. Pra ser bem honesto, eu não acredito que eles saibam quem é Cássio Cunha Lima. Você pode saber o nome, porque é muito convencional, mas eu digo assim, o que ele representou, a família dele talvez algum dia, não sabe. Isso. Então, E realmente Couto, essa desconexão pro futuro O que foi que aconteceu na campanha de Couto? O pessoal chamou, a gente conversou com ele, a gente apresentou uma proposta, que foi uma proposta alinhada com o tamanho de uma campanha de Senado. O pessoal se assustou com o valor, porque a gente ia fazer uma campanha muito foda, digital, não sei o que, tal. A gente entendeu, a gente também passou o diagnóstico, disse, olha, tem que entender o seguinte, o padre já é um senhor de idade, é muito querido, é muito respeitado, não aguenta uma campanha porrada, não dá pra gente botar Luiz Couto pra fazer dancinha, não dá pra botar Luiz Couto pra correr esse estado, não sei o quê, então ele tem que fazer uma campanha mais tranquila, então a campanha dele tem que ser uma campanha com muita capilaridade, a gente precisa trabalhar o digital muito bem, a gente precisa rejuvenescer ele, a gente precisa colar em Couto figuras que agreguem valor pra ele, que ele, enfim, a gente passou tudo isso. E aí a gente apresentou a proposta lá, né, aí os caras disseram, não, a gente não vai querer, porque... Esse valor está muito alto, a gente vai fazer uma campanha mais franciscana e tal, negócio de padre mesmo, né? Vai fazer uma campanha mais franciscana, mais estilo PT mesmo e tal, não sei o quê. Eu me lembro na época, eu olhei para Jorge, fudeu, não tem chance não, mas beleza, deixa. E o que é mais interessante, né? História de bastidor. Quando faltava acho que 10 dias para o final da campanha, aí Geo chega para mim e diz, recebi um contato lá da campanha do padre, que foi? O pessoal disse que eles só têm uma certeza até agora, que foi que eles cagaram no marketing. A única certeza que eles têm é que o marketing tá uma bosta.
E aí os caras entraram em contato com a gente e perguntaram se tem como fazer alguma coisa agora nessa reta final. Aí eu disse, tem. Aí ele disse, e aí? Como é que a gente faz? Eu disse, ó. E aí eu vou entregar aqui a estratégia. Certo. Eu disse, faz o seguinte. Pode falar. Pega o padre, aí junta aí toda a base da cultura e dessa parte de minorias, dessa parte de segmentos, ONGs, terceiro setor, não sei o quê. Arranja uma granja ali em João Pessoa, joga todo mundo lá dentro. Isso faltava 10 dias, então a gente tava tipo assim, na quinta-feira, antes do domingo, que era o domingo antes da eleição. Então assim, chama todo mundo, leva todo mundo pra granja, ou sábado ou domingo agora. Chico César, não sei o que, artista, cantor, bailarina, papapá, poeta, enfim, chama a galera que tem a cara da esquerda e o que Lula fez agora com essa live dessa semana. Então, chama todo mundo, bota todo mundo dentro dessa granja, nós vamos para lá, nós vamos levar a equipe, nós vamos passar o dia produzindo conteúdo. Então nós vamos produzir um conteúdo de Chico César compondo uma música pro padre, aí depois bota para gravar, transforma isso no jingle. Aí nós vamos gravar uma roda de debate com ele. Um negócio nós vamos gravar massivo, isso. Né? Então nós vamos dar um terror de conteúdo na última semana, colando no padre ideias e pessoas que a gente precisa colar nessa reta final para que as pessoas queiram ver os conteúdos do padre. A ideia era a gente conseguir produzir conteúdo viral para o padre, porque as pessoas olhavam o padre e era uma coisa cansada. E de fato, é desse jeito. Não tem nada de errado nisso. Mas é a figura dele. Então, o que é que a gente queria? A gente queria... Qual era o problema da campanha? As pessoas não queriam ver. As pessoas não estavam interessadas em ver. Meus amigos, minhas amigas, eu sou o candidato de Lula e não sei o que e tal. Não, o cara queria ver uma menina dançando, um piseiro, nem tinha, né? Mas, enfim. Então, aí os caras... Aí o que foi engraçado foi assim... quando eu passei para Jorge, ei, do caralho, esse negócio resolve. Vamos fazer, vou conversar com o pessoal lá. Mas assim, aí a gente tinha feito a proposta lá no começo e eles não quiseram, porque disseram que era muita grana e tal. Aí agora falta 10 dias, aí eles perguntaram se tinha como a gente resolver e pediram pra gente fazer uma proposta para esses últimos 10 dias. É o mesmo valor. Aí o cara disse, não, mas peraí, amigo... Você não está me pagando pelo meu trabalho. Você está me pagando pelo resultado que eu estou lhe entregando. Eu vou lhe entregar um mandato de senador, doutor. Não importa se eu vou trabalhar 45 dias ou 3. Né? A gente tem uma candidata de Minas Gerais que entrou em contato comigo. Hoje é sexta-feira, terça-feira, eu acho, dessa semana. Dizendo, quero contratar para fazer os conteúdos da reta final, a estratégia de tráfego, não sei o que. Tipo assim, eu já tenho 80%, eu preciso de mais 20% e tal. E o que foi que aconteceu? Grana. Aí o valor que a gente pediu foi muito próximo do valor que a gente teria pedido. Eu acho que deu um desconto aí de, sei lá, 20% do valor que a gente tinha pedido se ela tivesse procurado a gente antes da campanha. Então, por esses últimos 5 dias, eu cobrei o valor de 45. Tem que ser um Aí respeito... o cara disse, é um ladrão. Eu digo, não. Eu não estou cobrando pelo serviço, eu estou cobrando pelo resultado. Não é isso. A pegada é outra, entendeu? Faz sentido. E como é que tá a questão da hora, hein? Que a gente já tá meio-dia. Como é que tá pra vocês? Não, você quem manda. Tá de boa, então? Aqui... Pronto, então vamos embora. Vamos puxar agora... O primeiro que desmaiar, a gente acaba. Vamos agora puxar mais pra esse momento mais atual. Eleição, sim. Debate de ontem. Tem uma coisa que eu achei interessante, que ontem eu assisti no debate, e teve um momento lá em que Soraya era pra falar sobre um tema, Sim. E ela puxou outro tema, porque ela não tinha nada pra falar daquele assunto ali, e não tava esperando e tal. E eu fiquei pensando, imagina se nessa hora o cabo só usa 10 segundos do tempo da resposta, né? Sim. Porque ela chamou o Bolsonaro, mas se nessa hora o cara usa só 10 segundos do tempo dele, que são 3 minutos, 10 segundos, e joga 3 coisas que tá colada nela. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai obrigar ela a usar o resto do tempo de tréplica dela. É tréplica, né? É. Ela vai ter que usar o resto do tempo dela todinho pra responder o que você respondeu e você com o seu tempo cheio. Isso. Pra quando você voltar, você pegar e destruir todos os argumentos. Acho que era uma estratégia boa, não era? Estratégia de debate tem uma coisa que é assim. Primeiro você precisa dividir, porque tem as ideias geniais com Jota.
Que aí o cara disse, ei, que ideia genial. Então, assim, essa ideia que você deu, ela é muito boa e ela é muito legal. Tem uns caras que vêm com as ideias que não faz sentido, mas isso aí é muito legal. E é uma das estratégias que se usa muito. A gente chega, por exemplo, a gente passa para um candidato o quê? Ó, na pergunta, você vai perguntar isso. A gente já sabe que ele vai responder isso. Na réplica, você joga mais umas 3 porradas nele para ele não poder usar a réplica contra